Olá, você está prestes a mergulhar em uma história fascinante que te levará a uma dimensão superior de emoção e conhecimento de uma forma indelével, algo que você nunca sentiu. Bem-vindo ao canal Mistérios da Fé 1. Aqui revelamos verdades que libertam, o decreto das trevas e o rio dos inocentes. Esta é uma história que começa nas sombras do poder. Um poder que, tomado pelo medo, transforma o berço em túmulo e a esperança em decreto. O Egito, império das pirâmides e da glória faraônica, esconde por trás de sua imponência uma das cenas mais sombrias da história humana. Uma decisão política, fria e calculada, transformou o rio Nilo, símbolo de fertilidade e vida, em um rio de sangue e lamento. Mas é também nessa paisagem sombria que surgem os primeiros atos de resistência. Mulheres simples, movidas pela fé e pela consciência de que há uma justiça superior à dos reis. Este é o relato de um decreto de trevas e de um rio que se tornou o sepulcro dos inocentes. O decreto das trevas. O texto bíblico de Êxodo, capítulo 1, nos conduz a uma transição histórica. José, o hebreu que salvara o Egito da fome, já estava morto. Uma nova dinastia ascende ao trono e, com ela, o esquecimento da gratidão. O faraó, temendo o crescimento do povo hebreu, vê na prosperidade deles uma ameaça ao seu domínio. E assim nasce o decreto. Lançai ao rio todo menino que nascer, mas a toda filha deixai viver. Êxodo 1, 22. A ordem era clara, mas seu propósito era diabólico: controlar, oprimir e apagar um povo inteiro da história. A tirania, como sempre, se mascara de prudência política. O que o faraó chama de estratégia, Deus chama de assassinato. O faraó não conhece José, não reconhece o Deus dos hebreus. E quando o homem se afasta de Deus, o poder se torna ídolo. O trono vira altar, e nele o sacrifício é sempre o inocente. Temendo perder o controle, o rei decreta: todo menino hebreu que nascer será lançado ao rio. A lei do Estado se torna instrumento da morte. O decreto das trevas é a encarnação do poder sem alma. A escala do horror. O texto de Êxodo 1, ao dizer que os israelitas frutificaram, proliferaram, multiplicaram-se e tornaram-se sobremodo fortes, Veta 7, sugere uma população de centenas de milhares, talvez milhões. Se aplicarmos uma taxa demográfica básica, é inevitável concluir que Moisés não foi o único. Ele foi o sobrevivente de um genocídio sistemático. Por meses ou anos, um número incalculável de meninos hebreus recém-nascidos foram arrancados dos braços de suas mães e lançados às águas do Nilo. O Nilo, um rio-túmulo. O grande rio Nilo, fonte de vida e prosperidade para o Egito, foi transformado pelo decreto do faraó em um cemitério aberto. Cada salvamento de Moisés é contrastado pela sombra de inúmeras outras crianças que não tiveram a mesma sorte. Um trauma coletivo. A narrativa focada em uma família não deve nos cegar para o sofrimento de uma nação inteira. Gritos de mães, desespero de pais, o luto silencioso e imposto de um povo escravizado. Este é o pano de fundo não explícito, mas visceral da história. O tenebroso seria isto atualmente. O que o faraó fez é, pelos padrões atuais, a definição pura de genocídio. O ato de intentar destruir, no todo ou em parte, um grupo nacional, étnico, racial ou religioso. O decreto do faraó era claramente um genocídio étnico, visando especificamente os meninos hebreus para impedir o crescimento daquela população. Crime contra a humanidade, assassinato e extermínio sistemático como parte de um ataque generalizado contra uma população civil. Se transportássemos esse decreto para os nossos dias, ele seria comparável aos piores horrores da história moderna. O Holocausto, as limpezas étnicas dos Balcãs,
ou os massacres contra minorias religiosas em nome da segurança do Estado. O mesmo espírito totalitário que habitava o trono do Egito ainda ronda os corredores do poder humano. É a arrogância do império que decreta a morte dos inocentes em nome da estabilidade política. A relevância da narrativa bíblica. A Bíblia não romantiza o horror, ela o revela. E o faz para denunciar a desumanização do poder. O faraó não via os hebreus como pessoas, mas como uma ameaça demográfica. É o primeiro passo de toda tirania, retirar a humanidade do outro. Mas a Escritura também exalta a coragem da resistência. Quando o Estado exige obediência cega, é nas mãos das mulheres de fé que a luz reacende. As parteiras, a primeira resistência. Sifrá e Puá, duas parteiras hebreias, receberam a ordem direta do faraó para matar os recém-nascidos. Mas elas temeram a Deus mais do que ao rei. Em um ato de desobediência civil, desafiaram o decreto imperial e salvaram vidas. Elas representam a consciência moral que nenhuma ditadura consegue apagar. Enquanto os poderosos escrevem decretos de morte, mulheres de fé escrevem, com coragem, histórias de vida. Joquebede, a mãe que enganou o sistema. Joquebede, mãe de Moisés, viveu sob o peso desse decreto. Mas impulsionada por uma fé que desafia a lógica, ela escondeu seu filho por 3 meses. Quando não pôde mais ocultá-lo, fez um ato profético, colocou-o em um cesto e o lançou ao mesmo rio que deveria ser seu túmulo. O que para o Egito era instrumento de morte, nas mãos de uma mulher de fé, tornou-se caminho de libertação. Joquebede enganou o sistema com sabedoria divina, e o próprio império foi usado para criar o libertador que o destruiria. Miriam, a sentinela da esperança Miriam, a irmã de Moisés, vigiava o cesto que estava junto aos juncos, à margens do Nilo. Ela representa a juventude que vigia, a nova geração que observa os movimentos da providência. Sua coragem e prontidão abriram o caminho para que a filha do faraó encontrasse o menino e, sem saber, o adotasse. O gesto de Miriam revela algo profundo. Mesmo quando o mal parece triunfar, Deus levanta sentinelas invisíveis para guardar o cumprimento de seus planos. Deus no subsolo da história. Enquanto o império proclamava decretos, Deus tramava libertação nas sombras. A providência divina não se impõe com exércitos, mas com gestos silenciosos, com a coragem dos pequenos e a fé dos esquecidos. O mesmo rio que engoliu os inocentes se tornou o caminho por onde flutuou a promessa de libertação. O decreto ainda ecoa. O decreto das trevas e o rio dos inocentes não pertencem apenas ao Egito antigo. Eles continuam a existir onde quer que governos se levantem contra a dignidade humana, onde crianças são sacrificadas pela ambição e onde a vida é reduzida a números. Mas a história também continua a provar que Deus está sempre do lado dos oprimidos e levanta libertadores do meio da dor. Cada Joquebede que acredita, cada parteira que resiste, cada Miriam que vigia, são lembretes eternos de que a fé em Deus é a força mais subversiva que existe. Pois nenhum decreto de trevas pode apagar a luz que nasce no coração dos justos. Se você foi tocado por esta história, não guarde para si. Curta, compartilhe e comente suas reflexões. Inscreva-se no canal Mistérios da Fé, onde continuamos a revelar verdades que libertam.